Manhattan Connection, no My News. Bem-vindos ao My News. Estamos com Maimara, Caio, Felipe Nunes e os convidados, escritor e jornalista Mário Sabino e a jornalista ex-Times e agora autora de um musical que estreia hoje na Broadway, sobre imigrantes. E vamos começar com o Mário, que é um prazer ter você aqui. É a primeira vez, já tivemos com seus colegas do Antagonista e o Cruzoé, e espero que a gente volte a se encontrar. Vamos começar, Mário, com essa notícia que saiu dizendo que o Brasil envelheceu. Mas antes disso, eu quero saber se você prefere ser conhecido como Inconfidentes, como um inconfidente, como um antagonista ou como Sexta-feira. Eu acho que eu estou mais por um náufrago a ser devorado por canibais, viu? Se você quiser me chamar de náufrago, cai bem. Olha, eu espero que tenha muito navio aí para te socorrer, mas isso aí me lembra o seguinte: você foi editor de Veja durante muitos anos, você foi editor-chefe, numa época que Veja fazia matérias contundentes contra o governo. Você alguma vez foi ameaçado de naufragar? Puxa vida, Lucas, assim, nada disso que eu vou contar me faz herói, só me faz um idiota. Eu fui, na Veja, por exemplo, eu fui parar na PF, né, na Polícia Federal, no episódio do Dossiê dos Aloprados. Durante 2 anos eu fiquei indiciado, fui o único indiciado no episódio do Dossiê dos Aloprados, né, porque a Veja descobriu lá umas histórias, né, por trás do dossiê que os petistas forjaram contra o Zé Serra em 2006, inclusive a gente revelou a foto do dinheiro, aquela foto do dinheiro famosa, do dinheiro vivo, e os repórteres que fizeram a reportagem foram chamados à PF para colaborar nas investigações, porque tinha a história de um segurança do presidente Lula, que foi conversar com um dos aloprados que estava preso lá na PF numa conversa secreta. E a Veja revelou isso, nossos repórteres. Bom, esses repórteres foram chamados a colaborar numa investigação interna da PF e acabaram sendo intimidados pelo delegado. E eu fiz um escarcéu com isso quando eu soube, consegui tirar os repórteres de lá. E aí a Polícia Federal abriu uma outra investigação interna e obviamente concluiu que não havia ocorrido intimidação. E me indiciou, né? Só que depois de 2 anos, o meu advogado, o advogado contratado pela Abril, conseguiu cancelar o indiciamento ali, impetrou um habeas corpus, e o juiz reconheceu que havia acontecido sim intimidação. Então esse é um dos exemplos aí que aconteceram com esse náufrago. Então o seu currículo é cheio de mancha preta aí. Caio, você quer dar os parabéns para o Mário? Vou dar os parabéns, Mário. Parabéns, 60 anos. Eu achei muito bacana o que você escreveu sobre seus filhos. Mário, você nasceu em 62. Eu queria perguntar se você era feliz e não sabia. 62. O Brasil foi bicampeão do mundo. O Santos foi pela primeira vez campeão mundial interclubes. João Goulart decretou o 13º salário. Khrushchev e Kennedy evitaram uma guerra nuclear. Não foi um ano ótimo? Era melhor ter nascido em 62 do que nascer agora em 2022? Eu gosto bastante da data 1962. Eu sou afeiçoado a ela justamente por todos esses motivos aí que você falou, inclusive porque sou santista de time, né? Nasci em São Paulo. Pois é. O Santos é um time ótimo porque você não precisa torcer por ele, você só festeja na vitória, você não precisa torcer por ele, sofrer na derrota, nada disso. Então eu gosto da data, eu gosto do ano, e eu vou te falar, viu, Caio, eu gosto também da data do aniversário em si, do dia, 7 de abril, que por uma impropriedade,
acabou sendo também o dia do jornalista, né? Eu não sei quando foi inventado esse dia do jornalista, mas as pessoas me cumprimentam. Na verdade, eu acho isso uma infeliz coincidência. Eu prefiro lembrar o 7 de abril como o dia da abdicação de Dom Pedro I, 7 de abril de 1831, entendeu? Eu gostaria muito de seguir o caminho dele em alguns momentos e abdicar de tudo. Eu sei que tem uma data ligada ao 2 de maio, mas Mara, você, por favor, entra na conversa. Mas você não respondeu a pergunta elementar. Foi melhor aquele ano do que 2022? É melhor porque eu não me lembro dele. Agora sim você respondeu. Você tá ficando igual o Lucas. Tá ficando igual o Lucas. Diga lá. Sabino, muito bem-vindo aqui. Você não lembra, mas você foi meu chefe na Veja, ó. Claro. Muito Claro que tempo. E é o chefe linha dura. Ele foi meu chefe também. Fui chefe linha dura. Um tacão ali. Que prazer ter você aqui com a gente. Então, Sabino, você é um grande jornalista, pilotou uma grande revista e agora veio para este mundo digital com muito sucesso. Enfim, o Antagonista é reconhecido, está na pauta, né, na agenda. Qual é a diferença, né? Quer dizer, de fato mudou? Isso é uma pergunta que fala, acabou a mídia tradicional? Eu sempre falo que não, que eu acho que se complementam, né? A gente acaba fazendo o que eu tô olhando para a câmera errada. A câmera que eu tenho que olhar, nunca sei. É essa, né? Você é de revista ainda. É muito doido isso. Você é pessoa antiga de revista. Mas isso eu fazia na Globo também. Na Globo eu também nunca sabia qual era a câmera que eu tinha que olhar. Então agora eu tô olhando certo, né? A gente tem... legal, agora vai bem. Porque eu tava olhando no retorno aqui, eu vendo que eu tava olhando para outro canto e não para o Sabino. Agora eu olho para você, Sabino. Como é que é isso? Quer dizer, como é que você vê esse mundo? Eu falo alguma coisa boa, Sabino, porque é o seguinte, é duro empreender, né? Quer dizer, nesse novo mundo, nessa fronteira digital e tal, enfim. E você, cara, você esteve à frente da maior revista do país, enfim. Desculpa, só breaking news, só para dar uma péssima notícia de imprensa. Acabou de sair o anúncio que a CNN Plus vai ser fechada. Um mês depois do lançamento. O Netflix está vivo? Não, tá vivo. Não compraria ações. Não compraria ações. Mas a CNN Plus era um grande... investiu $1 bilhão. Não, só uma notícia para ele Deixa o Mário responder. O mundo digital está bem, Mário? Olha, Mara, Lucas e Caio, eu costumo brincar que o jornalismo digital é digital mesmo, viu? É no sentido literal, viu? É na base do dedo mesmo, viu? Às vezes. É complicado. O grande problema que eu vejo, olha, a minha relação existencial com o jornalismo mudou em função do tempo, né? A Mara trabalhou comigo na Veja, a gente tinha, o tempo era a semana, né? Nós fechávamos uma revista quente, mas uma revista semanal. Informação. Eu trouxe esse modelo mais ou menos para o digital com a Cruzoé, né? Mas, de qualquer maneira, a minha relação com o tempo mudou completamente, porque hoje, o que a gente chama de furo, de reportagem, o que seja, notícia exclusiva, é uma questão de minuto, né? Isso faz toda a diferença, porque isso significa estar à frente, quer dizer, você chegar ao leitor antes ou não. Então, não é mais uma questão de dia, nem mais questão de horas, é uma questão de minuto. Isso é extremamente desgastante para um jornalista, né? Ainda mais no modelo que nós temos aqui, que é um modelo de cauda curta, né? Ou seja, com poucos jornalistas. A gente enfrenta redações aí, em termos de concorrência, que ainda conseguem ter, né, 200, 300 jornalistas, ao passo que nós temos aqui, hoje em dia, são 10, né, no máximo. Mesmo assim, a gente consegue dar uns furinhos aí de vez em quando. Então, em termos existenciais, essa relação com o tempo é muito desgastante, né? Porque você realmente tem que ficar ligado, ser muito rápido no gatilho, mais do que você era antes, né? Agora, a questão do jornalismo digital é a seguinte, a internet criou o mito do almoço gratuito. É como se os jornalistas pudessem fazer jornalismo profissional sem pagar, sem receber por isso,
né? Então, o modelo do jornalismo, com esses grandes pulverizadores de publicidade, como o Google e empresas semelhantes, que pagam muito mal, remuneram, aliás, não remuneram pelo conteúdo, como do remuneram quase que simbolicamente, e ainda ficam com boa parte da receita publicitária de uma maneira absolutamente sem transparência alguma, né? Isso acaba matando os veículos. E, ao mesmo tempo, a internet, as redes sociais, principalmente, elas são grandes difusoras das notícias, elas reproduzem as notícias, ou seja, ninguém também mais quer pagar por notícia. É difícil você encontrar alguém que queira pagar por notícia. Então você tem um problema no modelo de assinatura e você tem um grande problema também na questão do faturamento publicitário. Isso é que está matando, né, ou colocando em grande dificuldade a imprensa como um todo. Ô, Felipe, você já conhecia o Mário? Ei, Mário, tudo bem? Prazer falar com você. Prazer. Eu queria, já que nós estamos falando de rede social, eu queria falar um pouco sobre esse último assunto, que foi a condenação pelo STF do Daniel Silveira, que aconteceu ontem. Um assunto, Lucas, Mara, Caio, olha só, que repercutiu mais de 1 milhão de comentários, mais de 1 milhão de menções entre ontem e hoje nas redes sociais. Vou pedir à produção para colocar um gráfico para a gente. A gente analisou essas menções, 62% delas foram negativas, ou seja, contrárias, comentando negativamente o assunto, e 23% positivas. Do lado bolsonarista, a democracia morreu porque o deputado tem direito à liberdade de opinião. Do lado dos lulistas, a justiça foi feita porque o fascismo não vai passar. Produção, obrigado pelo gráfico. E aí, Mário, lá no seu Twitter você disse o seguinte: a decisão faz do STF um dos grandes cabos eleitorais do Bolsonaro. Eu queria sua avaliação sobre esse caso. Quer dizer, o plenário do Supremo errou ao condenar o Daniel Silveira pelas manifestações ou acertou? Como é que você está avaliando esse caso, que é uma mistura de como é que as redes trabalham esse tipo de assunto, né, a guerra de narrativas que acontece no mundo hoje, e a força que as instituições ainda têm em relação a esses casos. Prazer falar contigo mais uma vez. Prazer, Felipe. Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu falo de um, como se diz, um lugar de fala, né, meio estranho, porque quando nós fomos censurados em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, em função de uma matéria a respeito do ministro Dias Toffoli, eu fui parar na Polícia Federal outra vez, viu, Lucas? 2 vezes eu fui parar na Polícia Federal para fazer jornalismo. É um náufrago aqui. Então, assim, eu estou nesse inquérito. Você entendeu? Eu estou nesse inquérito como jornalista, para você ver o grau de absurdo que está acontecendo. Veja, eu estou longe de ser um bolsonarista, estou longe de ser um petista, como as pessoas que me acompanham o trabalho do antagonista, sabem. Mas eu, sinceramente, eu estou espantado com o que está acontecendo no Brasil. Esse senhor, Daniel Silveira, é um desclassificado. Obviamente, ele é um desclassificado, né? Não se faz um vídeo daqueles, não se fala o que ele falou e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, ele é um deputado federal. Ele deveria estar protegido pelo mandato. E esse mandato não lhe conferiu nenhuma proteção e ele foi preso de uma maneira que eu julgo arbitrária. A outra coisa, essa condenação de 8 anos e 9 meses é um completo, na minha visão, é um completo despropósito. É uma pena muito dura em relação ao crime pelo qual ele foi condenado. Então, assim, eu acho que está errado ameaçar a instituição, evidentemente, não é democrático, não é correto, não se pode incitar a violência também, isso está errado, né? Mas 8 anos e 9 meses, senhores, isso é um evidente absurdo, e uma parte deles em cana dura, né? Preso mesmo, mais a cassação do mandato. Então, assim, hoje em dia é muito difícil, justamente com as redes sociais, você enxergar o fato, sem torcida. Então, o que eu posso dizer é que o fato, né, objetivo o deputado foi além do que poderia, sem dúvida. Merecia uma punição? Bom, digamos que ao incitar violência, sim. Né? Ao chamar o ministro Alexandre de Moraes de cabeça de ovo, não. Né?
Porque isso me dá o direito também de processar quem me chama de cabeça de ovo porque eu sou careca, isso é absurdo, né? Agora, não faz o menor sentido. E o ministro Alexandre de Moraes, embora revestido de autoridade, ele tem a cabeça de ovo como eu tenho, né? Então, arque com essas consequências. Ainda não tem o politicamente correto para careca, né? Não sei se vocês já perceberam, que é uma grande injustiça. Mas, enfim, tá errado. Mas agora, você está no seu lugar de fala, né, Sabino? Eu estou no meu lugar de fala, Mas, assim, você penalizar um deputado desta maneira, isso está absolutamente errado. Veja, o que eu acho só, o perigo que nós corremos aqui, e eu posso dizer, porque eu fui censurado, quer dizer, eu e os meus colegas e a minha revista foi censurada por publicar notícia verdadeira. O que eu acho é que nós estamos, com a concorrência da imprensa, ou seja, com a anuência da imprensa, com a concordância de certa imprensa, né, nós estamos aqui matando a liberdade de expressão no Brasil, sim. Eu vejo com grande preocupação quando o ministro do STF diz o que é liberdade e o que não é liberdade de opinião. Não acho que seja atribuição do ministro do STF dizer o limite da liberdade de expressão, qual é ou deixa de... Eu acho que cada caso é um caso. O que eu vejo aqui é que nós corremos um risco, com todo esse contexto em que vivemos, certo? Criado também, obviamente, pelos bolsonaristas, nas suas falas, nas suas intervenções, na disseminação de fake news, etc. Mas nós estamos criando aqui um caldo, um contexto, para que, na próxima presidência, numa eventual presidência do PT, a imprensa seja amordaçada e, pior, sob os aplausos desta mesma imprensa. Os jornalistas não estão percebendo. É preciso lembrar que, em 2004, o Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula no poder, quis criar um Conselho Federal de Jornalismo, que praticamente seria um soviete, certo? E eu não estou aqui bancando o Olavo de Carvalho ou Olavete, que eu não sou nada disso, né? Mas eu já falava isso na época. E nós, na época da imprensa, da grande imprensa, nós cerramos fileiras contra isso e conseguimos segurar esse absurdo, porque o que eles queriam criar era um conselho que não é de fiscalização, certo? Da verdade, seria uma espécie de conselho da verdade, Ministério da Verdade, paralelo da verdade. Eles é que decidiriam, certo? O que seria bom publicar, o que não seria bom publicar, e se você publicasse alguma coisa fora da linha justa, você poderia ser punido. Então, essa ideia, inclusive reforçada pelo candidato Lula agora, de controlar a imprensa, de controlar as redes sociais, a gente está criando um caldo para isso, com esse tipo de decisão do STF, e esse enfrentamento que ocorre entre os dois lados, que eu julgo muito perigoso. E caberia a nós, jornalistas, ficarmos atentos a isso, porque a liberdade de expressão é o nosso ganha-pão, né? É o nosso ganha-pão. Então, eu enxergo tudo isso com muita preocupação, Felipe. Já expressei isso a autoridades em Brasília, com as quais eu tive a oportunidade de conversar, dizendo, olha, cuidado com esta cruzada contra fake news, porque isso pode atingir as notícias verdadeiras, como já atingiu, né? E eu parto de um ponto de vista aqui, assim, só para completar, eu como náufrago tento nadar contra a corrente, né? Mas a corrente vai acabar me engolindo de qualquer maneira, que é a seguinte, ao contrário do que a gente imagina, as redes sociais, e esse é o problema do jornalismo, voltando ao ponto inicial da minha fala aqui, ao contrário do que nós jornalistas gostamos de dizer, as redes sociais, na esmagadora maioria das vezes, difundem notícia verdadeira. Até porque as pessoas que fazem notícia, elas se comunicam agora diretamente, certo? E as redes sociais se encarregam de replicar notícias de grandes jornais. Então, assim, obviamente as redes sociais têm um papel deletério na difusão de fake news, mas os nossos filhos só se informam com notícias verdadeiras nas redes sociais. Eles não leem jornal, eles não veem televisão, certo? Então, assim, também não dá para demonizar dessa maneira as redes sociais, você entende? E eu acho que esse contexto que está se criando, está havendo uma demonização indevida das redes sociais. Ô Mário, eu acho que esse esforço do Brasil de chegar no fundo do poço vai ser bem sucedido, infelizmente. E nós voltamos daqui a pouco
com a escolha da França, que é um país que o Mário conhece muito bem. Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Voltamos com Marine, Macron, Mário, Mara e Caio. Eleição na França e a invasão da Ucrânia. Ô Mário, como vai ser decidida essa eleição na França no domingo? Olha aqui, Lucas, ontem aconteceu o esperado debate entre o Macron e a Le Pen na televisão. Eles protagonizaram o mesmo debate, porque os dois também foram os finalistas na eleição de 2017, e naquela oportunidade a Marine Le Pen foi um desastre no debate. Ela trouxe um monte de fichas, se confundia, não tinha os dados na cabeça, tal. Isso contribuiu muito para que ela perdesse o debate e depois perdesse a eleição. Naquela ocasião, é importante lembrar que o Macron ele se elegeu com o dobro de votos da Marine Le Pen. Ele ficou com 66% dos votos e a Marine Le Pen ficou com 33%. Nesta eleição, o primeiro turno foi mais apertado, foi uma diferença ali de 4,7, quase 5 pontos, né? Vamos arredondar, 5 pontos no primeiro turno. O Mélenchon, que é o candidato da extrema esquerda, chegou em terceiro lugar, com uma diferença só de 1 ponto, alguma coisa assim, em relação a Marine Le Pen, quase passou então ao segundo turno, no lugar da Le Pen. E quando acabou o primeiro turno, logo depois, os institutos de opinião franceses, que são muito bons, ali é a terra da matemática, né? Então os caras sabem fazer conta, sabem fazer estatística e tal, davam uma diferença entre os dois de apenas 4 pontos no segundo turno, ou seja, o Macron ele seria eleito só com 4 pontos de diferença, o que estava dentro da margem de erro, basicamente. Então era um empate. Passadas quase 2 semanas, porque o primeiro turno aconteceu em 10 de abril e o segundo turno ocorrerá agora no domingo, os institutos de pesquisa davam antes do debate uma diferença de 10 a 13 pontos em favor do Macron, o que é uma diferença confortável. Como ele também, neste debate, a avaliação dos eleitores, dos espectadores, foi de que ele foi bem melhor do que a Le Pen, apesar da Le Pen ter melhorado em relação a 2017, 59% dos espectadores julgaram que o Macron foi melhor do que a Le Pen. Eu assisti o debate, e de fato ele é mais profissional. Ele é tudo que o Dória queria ser e não é, viu, gente? Sabe, um cara assim, bom de comunicação, exato, enfim, ele é um sujeito muito preparado. Mas enfim, ele com essa avaliação, ele talvez tenha consolidado, né? Imagina-se que ele tenha consolidado essa diferença de 10 a 13 pontos, ou talvez até ampliado. A ver, né? O que é importante entender é que essa eleição em relação a 2017, além da Marine Le Pen ter ficado mais próxima do Macron em termos de eleição, ela quis transformar, e quer ainda transformar essa eleição, num referendo anti-Macron, que teve grandes problemas aí ao longo desses últimos 5 anos, né? Principalmente, assim, os franceses ficaram mais pobres, sentiram isso, quer dizer, o poder de compra dos franceses, que é o principal assunto dessa eleição, diminuiu drasticamente, né? Você teve a pandemia, obviamente, que teve um problema econômico, isso contribuiu para que as pessoas se sentissem mais empobrecidas. Você tem agora a guerra da Ucrânia, que encareceu o preço do combustível, então a inflação então aumentou. Então ao longo desses últimos 5 anos, olha, durante basicamente 3 anos e meio do mandato do Macron, ele teve manifestações semanais dos chamados coletes amarelos, né? Gilets jaunes, que era essa manifestação difusa de uma classe média empobrecida, né?
que muitas vezes descambou para a violência. Então, ao longo de 3 anos e meio, houve manifestações na França praticamente semanais, era um inferno, né? Eu deparei com, por exemplo, uma vez saindo de uma estação de metrô, com o Boulevard Saint-Germain completamente destruído, depredado. E isso era recorrente, policial apanhando, essas imagens correram o mundo, né? Então, assim, ele é encarado, né? Ele passou a ser encarado por boa parte dos eleitores franceses como o presidente dos ricos, né? O que na França, pela própria tradição histórica da França, é muito, muito ruim, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, né? Em que a riqueza é admirada. Na França, o conceito de igualdade, aquele conceito da Revolução Francesa, ainda é muito vivo. E o Macron contribuiu muito para que esse conceito fosse enfraquecido, né, com as suas políticas. Eu não sou de esquerda, nada disso, eu sou um observador, né? O Macron foi eleito com 66% dos votos. Em 2017, logo depois da eleição dele, início de 2018, o clima na França era de absoluto otimismo, né, mas aquilo começou a deteriorar, a situação começou a deteriorar muito rapidamente em função dos movimentos dos coletes amarelos, desse empobrecimento geral da população. E veja, quando eu falo de empobrecimento, é nível europeu, obviamente eu não estou comparando ao Brasil, né? Porque aqui a gente vive uma situação cronicamente muito pior, né? Então, assim, o Macron ainda cometeu o erro de falar em reforma, que era uma bandeira dele no início do mandato, que ele havia meio que abandonado, mas ele voltou à carga ao falar da reforma das aposentadorias, querendo estender a idade limite para 65 anos, o que causou também sérios problemas para ele. Então, nesse momento, o que é curioso é isso, quer dizer, o candidato dos ricos, né, ele está tendo que se compor com o Mélenchon, que sai muito forte dessa eleição, que é o partido de extrema esquerda, né, que é a France Insoumise, a França insubmissa, aliás, a França insubmissa, e tendo que se compor com esse eleitorado do Mélenchon, que é um eleitorado muito jovem, que em geral tem menos de 30 anos, 30% do eleitorado do Mélenchon é composto por gente jovem. E vai ter que dar uma marcha ré nas políticas aí chamadas de liberais, né? Então, essa é a situação. Se você me perguntar hoje, bom, o favorito é o Macron, sim, as pesquisas mostram que o favorito é o Macron, e ele abriu uma vantagem que, ao que consta, se tudo correr como as pesquisas estão mostrando, ele deve ganhar a eleição no domingo, mas com uma diferença muito pequena em relação a Marine Le Pen, e tendo então que atender a essas demandas, né, que estão sendo expressas através de um voto de protesto contra o próprio Emmanuel Macron. Tanto da parte da extrema-direita como da parte da extrema-esquerda. O Mélenchon e a Marine Le Pen têm bandeiras muito parecidas, por exemplo, no anti-europeísmo, por exemplo, né? A teoria da ferradura, a ferradura que se fala tanto, calça os pés de muitos franceses, viu, Lucas? O Caio, você e Mara ainda tem que entrar nesse... Não, você e Felipe ainda tem que entrar nesse bloco. Então você vai ser breve. Agora, a resposta do Mário te acalmou sobre você estava no seu encagacê, que o Macron podia perder. Você está calmo? Eu estou em cagacê por uma razão óbvia. Por que eu estou em cagacê? Em 2002, Chirac derrotou o pai da Marine por 60 pontos. Em 2017, Macron derrotou a Marine Le Pen por 30 pontos. Agora, por 15, talvez. Ou seja, a força da extrema-direita autoritária é muito forte. Ela está normalizada na Europa, como nos Estados Unidos. Se a Marine Le Pen tiver 45% dos votos, é a votação que o Trump teve nos Estados Unidos, 45%. Orbán ganhou na Hungria agora. Na Sérvia também, o candidato ultranacionalista também ganhou. Ou seja, a força da extrema-direita é indiscutível. Ela enfiou o pé na Europa da União Europeia. As duas extremas. Claro. São abomináveis, e você já está mais em cagacê com o que vai acontecer no Brasil. Agora me diz o seguinte, se você botar isso aqui na sua cabeça, você vai parecer uma muçulmana, uma radical islâmica ou a Audrey Hepburn? Olha só, eu vou colocar assim, ó, tá vendo? Tá vendo assim? Já Sabe por quê?
eu tinha muita dúvida em relação ao lenço, se era uma coisa cultural. Ideológico. Não, se era uma questão cultural, e enfim. Até que eu fui pro Irã. Passei um tempo no Irã. Isso daria cana para você, lá para baixo. As mulheres usam, as mulheres empoderadas no Irã, que são muitas, as mulheres no Irã. A próxima revolução iraniana vem pelas mulheres, anota aí. Elas usam, o véu é o sinal da opressão, de fato. É uma forma dos chás colocarem lá, dos ayatollahs colocarem que elas estão sob o domínio. E aí, o que elas fazem? Elas usam por aqui, ó. Eu te perguntei porque o Times tem uma matéria de página inteira dizendo que o véu na França podia ser um dos fatores decisivos na decisão. Agora, eu quero saber se o Felipe concorda com o Mário sobre as pesquisas na França. Concorda, Felipe? Concordo sim. Lucas, primeiro, você sempre me dando a oportunidade de falar sobre coisas que são importantes, né? Muita gente fala, as pesquisas acertaram, as pesquisas na França são boas, né? Eu trouxe aqui alguns dados para a gente falar sobre isso. Pesquisa tem um papel descritivo e não preditivo, né? Elas não têm capacidade de prever resultado. Esse é um agregador de pesquisa. Eu ia mostrar o gráfico 1 anterior, mas a produção já foi logo para o 2, eu já emendo aqui. Aqui a gente percebe que os modelos preditivos na França conseguiram descrever, né, em certa medida, um bom resultado. O Macron ali com 28%, teve um desempenho um pouco melhor do que as pesquisas mostravam. A Marine Le Pen teve um desempenho um pouco pior do que se esperava. Agora, a grande novidade da eleição, a surpresa, foi o Mélenchon, que teve um desempenho maior do que estava sendo previsto pelas pesquisas. Qual que é o relevante aqui para mim? É que esse eleitorado do Mélenchon é um eleitorado popular, né? Assim como no Brasil, concordo com o Caio também, 1/3 do eleitorado francês é o eleitorado de direita, está se consolidando, né? Tá ganhando força. E agora você tem uma base popular, Lucas, muito grande, né? Dessa turma que não é nem de esquerda nem de direita, mas que está sofrendo com os efeitos dessa chamada política global, liberal do Macron. Então, acho que o grande desafio, né? As pesquisas agora estão mostrando o Macron na frente, o desempenho do debate foi muito bom, eu acredito, e as pesquisas vão indicar, de fato, uma possível vitória dele. Agora, por conta de uma combinação de uma coalizão diferente, que é a junção desses liberais, dessa elite administrativa francesa, né, que governa aí há um bocado de tempo, com essa gente, né, com esse voto mais popular que está sendo afetado aí por tudo que está acontecendo. Então vai ser uma coalizão mais complicada de se colocar. Eu acho que a grande diferença da França de 5 anos atrás para agora, Lucas, é que lá você tinha o Macron como democrata, como defensor da democracia, versus a Le Pen, a extremista, fascista, e ela conseguiu se reposicionar muito por conta do Zemmour, né, que é um candidato muito mais à direita, e hoje a disputa para mim lá é uma disputa entre elite e povo. E é por isso que a distância desse ano deve ser menor do que foi 5 anos atrás. Eu poderia fazer Felipe, um adendo, muito. Eu estou preocupado com o tempo da nossa convidada, que ela tem vários compromissos depois daqui. Estreia hoje, aliás. Estreia hoje, ela tem que, inclusive, se vestir para a estreia dela. Então, eu estou preocupado com ela. Mas esse debate de ontem, onde a Marine foi massacrada, foi transmitido em inglês para o mundo inteiro. Todo mundo acompanhou esse negócio. Foi massacrado ou não foi, Caio? Foi o que o Mário falou, ela se saiu melhor do que em 2017, mas o patamar dela era muito baixo. Ela foi e a questão econômica pesou, que o Macron deu um banho na questão econômica. Eu só gostaria de fazer um adendo, sabe? Porque eu acho que a realidade tem algumas nuances. Como eu conheço ali um pouquinho, eu fui correspondente lá, enfim, tenho ligações lá familiares, então eu vivo lá um pouquinho.
Você tem aí a boa parte a gente põe assim as coisas no preto no branco, assim, muitas vezes, com contraste, mas há nuances, como eu gostaria de dizer. O Macron, por exemplo, ele tem 3 ministros, um dos quais o ministro do Interior, que ele falou. que é considerado por exemplo, pelos muçulmanos franceses como anti-muçulmano, né? Os muçulmanos votaram predominantemente no Mélenchon, né? Porque eles enxergam o Macron como uma espécie de Marine Le Pen. Eles não fazem muita diferença. Entende? Então, assim, no caso do próprio Mélenchon, tá certo, as classes populares ficaram com ele, né? Mas o eleitorado da Marine Le Pen é composto por muita gente de classe popular. Entende? Principalmente os desempregados ou os ainda empregados do setor industrial do norte, né, que sofrem com as consequências do desemprego. Então, assim, eu acho que há nuances aí nessa história, você entende? O Macron, para muitos, é um direitista tanto quanto a Marine Le Pen. A Marine Le Pen defende pontos de vista muito semelhantes ao do Mélenchon. O Mélenchon disse que a Marine Le Pen de jeito nenhum, mas ele se mantém distante do Macron, ele não deu apoio ao Macron explicitamente. Sim. Então, assim, sim, o Caio tem razão que é a extrema-direita, mas a extrema-direita, Caio, na minha visão, pelo menos em relação à França, ela ganhou um forte impulso, não ideológico, mas como um voto de protesto. É por isso que eu disse, a Marine Le Pen estava querendo transformar o pleito francês num referendo anti-Macron, né? E no debate de ontem, o Macron foi muito feliz ao apontar as relações perigosas da Marine Le Pen com Vladimir Putin. E nisso foi ajudado, inclusive, pelo Navalny, né? Que está preso na Rússia, a quem o Putin tentou envenenar, que no Twitter mostrou, né, sublinhou as relações financeiras, né, de empréstimos muito suspeitos que a Marine Le Pen e o seu pai, o Jean-Marie Le Pen, receberam de bancos russos, de bancos ligados a oligarcas russos. Fernanda, por favor, agora antes da Fernanda entrar, a gente vai rodar O musical. um musical. E obrigado, Felipe, né? City called Colima, Mexico, where life was slow and life was sweet. Principles of this country is benefiting to the most citizens. Oh, where can I sign up for your class tonight? De volta com Mara, Mário, Caio e nossa convidada, Fernanda Santos, que foi uma baiana, foi, eu acho que a primeira repórter contratada, a primeira brasileira contratada pelo Times. Na época você cobria até a cidade, você tinha uma editoria importante, e aí você foi para o Arizona, foi ser jornalista e professora, publicou um livro sobre aqueles incêndios imensos, e agora virou autora de musical, cara. Fazemos qualquer negócio. Isso é sangue baiano? Isso é uma promoção ou um rebaixamento? Não, assim, Promoção. eu acho que é uma ampliação, entendeu? Novas possibilidades. Exatamente. Parabéns, estreando em Nova York. Isso Obrigada. Meu isso nome tá ali numa marquise da Broadway. Eu, às vezes, passo e me belisco, assim, pra ver se é verdade. Que legal. E você sabe que esse tema do seu musical é o tema de eleição aqui, um dos principais, na França e vários países do mundo. Agora, principalmente depois dessa guerra, vai ser imigrante, vai ser o assunto, e refugiado, é o assunto na Europa inteira e outros países. Mas o Caio falou pouco nesse programa, que é uma raridade. Ele tá guardando tudo pra falar comigo. A carinha do Caio, ele tá assim, Mas a hoje. Mas a má notícia é que eu vou cantar, então. Olha, tá prometendo, hein? Tá prometendo, hein? É o que a gente não precisa perder o nível.
Então você quer que eu faça uma pergunta para ela? Por favor. Tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta. Quer deixar a Fernanda falar? A Fernanda é esperta. Eu vou fazer a pergunta jornalística. Ok. O que é o americano? O que é o dreamer? Eu li numa entrevista que você deu, ou de alguém, uma ótima definição do dreamer, que é o filho de imigrantes ilegais que veio legalmente. Ele é um cidadão que não é cidadão. Ele vive como cidadão e não é cidadão. E muitos, como o Tony, só percebe depois, quando ele tentou se alistar nos fuzileiros navais, os Marines, que ele não podia, porque ele não era americano. Pois é. Não tinha os documentos. O nome Dreamer vem do Dream Act, né? Que foi uma proposta de lei no Congresso americano já há 20 anos, quase, que foi a primeira vez que ela foi proposta, e que daria cidadania a esses jovens que foram trazidos para esse país. Alguns bebês. Alguns bebês. O Claro. Tony tinha 2 anos de idade, alguns vieram com poucos meses de idade. E chegaram aqui, cresceram como americanos, né? Foram para a escola, inclusive muitos deles não falam a língua do país onde nasceram. E em algum momento na sua vida descobriram que não eram cidadãos, e por isso não têm os direitos que os cidadãos americanos têm, que é o direito ao voto, obviamente o direito de livre-arbítrio, todas as proteções que uma pessoa tem, e o mais importante de tudo é que se você não é cidadão, você pode ser deportado a qualquer momento. Claro. Né? Então não São importa quantos o que ao você... todo? São 12 milhões, 13 milhões, são quantos? O número se estima de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos aproximadamente 12 milhões. Existem aproximadamente 800 mil americanos, 800 mil Dreamers, que tem o DACA, né, que foi a permissão negociada durante o governo do presidente Obama, que dá para eles uma permissão temporária de 2 anos para trabalhar e viver legalmente aqui, mas obviamente é uma coisa temporária, né? E agora existe uma geração já que nasceu após, que era mais jovem do que o DACA tem uma data, né? Você tem que ter nascido entre tal data e tal data. E uns que nasceram fora desses parâmetros são também considerados dreamers, mas estão numa situação ainda mais delicada, porque esses não têm nenhum tipo de permissão legal de estar aqui. Você vai cantar ou você vai perguntar? Olha, a gente não está fazendo mais teste para atores, não, mas se o Caio quiser, na próxima peça que eu escrever, próximo musical, se tiver um próximo, quem sabe, né? Papel de mudo, tem um papel de mudo na peça. Não seria um dream, seria um pesadelo. Caio, né? Sempre. Você já viu? Vai que ele tem. Você já viu o Caio cantar? Não. O Caio não tem rádio na casa dele. Eu nunca ouviu música na vida dele, nem ele, nem o jogo. Não, eu fui Eu não ouvi música. Sabe o que aconteceu? Eu fui deportado de chuveiro. Até o chuveiro me deportou. Diga, Mara. Nossa, tem tanta pergunta para fazer você, porque esse tema, eu acho esse tema fascinante, essa questão dos imigrantes, essa coisa de, sabe, você tá na terra de alguém, não, é sua, você tá lá, você mora lá, né, é sua terra também. Costa Rica trata isso de uma forma bem mais legal. Mas eu queria saber do mercado. Costa Rica é civilizado. Lá, e é mesmo, mas depois a gente fala de Costa Rica, vai fazer um bloco de Costa Rica. Eu queria saber desse mercado, quer dizer, você... brasileira, veio pra cá e tal, e foi conquistando esses americanos, mostrando, olha só o que a Bahia tem, né? Exatamente. Aprende aí, meu amigo. E como é que é, quer dizer, outros brasileiros, como é que é esse mercado da Broadway pra você? Você falou, eu achei tão bonitinho, você fala, eu passo lá, vejo meu nome e me belisco. Acho lindo, deve ser um barato você leva seu nome na Broadway. Como é que é isso? Olha, eu acho assim, o mercado da Broadway é um reflexo das décadas nesse país de uma dominação anglo-saxônica, né? Assim, do branco americano, o verdadeiro branco, né? Porque eu sou baiana e em Salvador o pessoal falava que minha família é branca. Eu falo, gente, na Bahia não tem branco. Assim, não tem branco mesmo, mariano, né? Como meu pai fala, não tem. Então, assim, aqui a gente entende, né? Quando você muda pra cá, você vem do Brasil, você entende não só que existe uma hierarquia muito rígida em termos raciais, étnicos, econômicos, mas também que não importa de qual posição hierárquica você ocupou no Brasil, né, no nosso caso, ou qualquer que seja o seu país de origem, quando você chega aqui, você é imigrante. Então tem um lugar aí nessa hierarquia aí, lá embaixo, acima dos negros, eu diria, mas assim, lá embaixo mesmo. E não importa se você tem papéis, não tem, então tudo a gente tem que estar sempre tentando provar quem nós somos, do que somos capazes, né?
Então, eu acho assim, existe, por causa disso, as oportunidades são reduzidas. É um problema sistêmico nesse país, né? Como também existe no Brasil, e a gente pode fazer um outro programa, eu volto aqui, a gente conversa sobre isso, né? Porque é um assunto longo. Mas, assim, para voltar à sua pergunta, Mara, não existe na Broadway muitos escritores, roteiristas, atores que sejam imigrantes. Agora tem um. Agora tem. Agora Você. eles vão E tem o outro que escreveu Hamilton. O Lin-Manuel Miranda, que nasceu, que é porto-riquenho, que é cidadão, ele não é imigrante. Cidadão, filho de então imigrante. assim... Não é Costa Rica, é Porto Rico, é diferente. Exato, outro rica, né, o marido, mas Não, e o enfim. West Side Story, de certa maneira, Claro. é um filme sobre imigrantes. E É eram um filme filhos de sobre imigrantes. imigrante, Todos aqueles mas- grandes autores, judeus Mas da época, eram filhos de escrito imigrantes. não por imigrantes, né? Então, Filhos, o West Side Story é um filme, uma história, um musical, um filme altamente problemático, na minha opinião, porque a ideia é cada um fica com seu cada um, né? Assim, o porto-riquenho deveria ficar com o porto-riquenho, o italiano, com o italiano. Não é ideia de mistura. E a ideia nesse país, se você pensar no ano passado, o censo de 2020, a categoria que mais cresceu foi a categoria mixed, né? A miscigenação. Minha Então, família. Pois é, então, mas os americanos, não só os imigrantes, os filhos de imigrantes e tal, mas próprios pessoas que estão aqui nesse país por gerações estão se dando conta de que eles não são uma coisa só. Eles são mais do que um, né? Então, o musical procura captar isso, essa ideia de o que é ser americano, né? O que significa Mas, ser Fernanda, americano. o problema nessa hora também é o reverso. Quando a gente está vendo nos Estados Unidos, você espera que o latino tenha uma identidade latina. E a identidade dele é Exato. muito mais difusa. E de repente todo mundo fica chocado que o Trump era o candidato presidencial, chamando os mexicanos de estupradores. Aham. E você descobre que mexicano vota no Trump. Mas pensa bem. Porque eles se sentem mais afinados com ideias conservadoras. Eles não, embora sejam discriminados. Então, Claro, claro. a cabeça dos americanos é complexa. Mas não- até essa ideia a cabeça dos americanos, né? Eu sempre falo na minha família, o americano, eu falo, defina americano. Claro. Porque eu sou americana, né? Você é americano, você é cidadão americano também. Acredito, eu tô aqui sem documento, assim, não quero te falar pra imigração na Eu aparecer. sou mau cantor. Conta aqui pra A única coisa legal na minha Chama vida é imigração, cantar. chama Além de imigração. cantar, isso é legal. Fora isso, eu sou tudo legal. Olha aqui, cara. Só uma observação. 99% do mundo deve ser miscigenado. Deve ser misturado. Você acha que tem 1%, Não, 2%, claro que não. De puros, de marianos, como... Não tem. Arianos. Não, óbvio que não tem, óbvio que não tem. Mas a questão é a narrativa política da pureza. A gente sabe a pureza Claro, da raça, é uma claro. narrativa Não, política. olha aqui, um senador, que é um dos líderes dessa campanha anti-imigrante, que é de Ohio, onde só 5% da população é imigrante, ele fala que imigrante é estuprador, que imigrante é bandido. Nova York, 48% da força operária é imigrante. 45%, 38% é gente filho imigrante. Então, é uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Não tem crime nenhum em Ohio, mas esse é um dos principais focos dessa eleição. É a campanha contra imigrante, agora contra Disney, contra gay, essas coisas mais absurdas que você não podia imaginar que estão acontecendo nos Estados No Unidos. século Mas sabe o que XXI, é? a Eu gente acho- está eu acho que é um- discutindo, né, esse tipo de coisa. É uma questão da diferença, desculpa interromper, mas é mais do que imigrante, né? Porque você falou agora de gay. É uma questão dessa definição do que é ser diferente, né? É verdade. Do que é o que a gente fala que o outsider, a pessoa que vem de fora, né? Então, uma pessoa gay, ela é fora do padrão, quer dizer, um padrão que foi definido por alguém que decidiu que aquilo era padrão, né? Eu acho que, nesse momento, eu estou muito na minha carreira, tanto como musical, quanto nas coisas que eu escrevo, debatendo muito isso. Defina o que é o padrão. Defina o que é o tradicional. Para você, o padrão pode ser diferente do meu, sabe? Para você, o que é diferente... Eu falo sempre, os adjetivos são subjetivos. Então, esse país é um país que foi construído nos labels, né? Nas etiquetas que eles botam nas pessoas, nos grupos. Por isso que eles esperam que todos nós latinos sabemos dançar bachata, samba, salsa, baião, quer dizer, todos os ritmos, porque...
somos só uma coisa, não somos. E mesmo dentro do nosso país, do Brasil, nossa, a diversidade que existe no Brasil em todos os sentidos mostra que essa ideia de latino é uma coisa meio ignorante, na minha opinião. Mas é criada exatamente para que as pessoas que vêm de fora tenham o seu lugar. Ó, esse aqui é o seu lugar. Você é latino, você fica aqui nesse quadradinho aqui, porque o espaço é seu e não sai daí, entendeu? Mas isso é feito não apenas pelos republicanos xenofóbicos, mas esse que é o produto democrata. Não, claro. Que esperam, de repente, você descobre que o latino também pode ser conservador, ele é contra o aborto, ele vai na igreja, sabe? E não pode, ele sofre da condescendência dos liberais e ele acaba punindo esses políticos liberais que não conhecem o latino. Eu deixei o Mário fora desse bloco. O Mário. É castigo? Não era castigo, não. Ele tem último adendo. Ele tem último adendo. Deixar a Ana Fernanda falar. Mário, você quer entrar na conversa com a Fernanda? A oportunidade é agora. Bom, Vai eu fechar não o conheço a bloco. Fernanda, mas meus parabéns a ela por enfim, ter um musical na Broadway não é para muita gente. Então, meus parabéns, né? De musical eu entendo muito pouco, na verdade não entendo nada, viu? Eu sou menos que o Caio. Canto também horrivelmente. Ele vai fazer um dueto comigo. Vamos fazer um dueto. Vamos fazer um dueto nós dois. Nunca Você, terei um Diogo papel. Bainati, Caio Que Blinder. trio, hein? Que trio. Mas olha, eu curti muito um filme de muitos anos atrás, que era o All That Jazz, que contava a história do Bob Fosse, né? O grande autor aí da Broadway, né? E eu me lembro que eu gostava muito, viu, Lucas, de ver as meninas dançarem. Tinha uma academia de dança lá da Oscar Freire, que tinha um coreógrafo americano que dava aula, e eu não perdi uma aula, viu? Era muito legal. Não fazendo, assistindo. Muito bacana. A última vez que eu fui um musical em Nova York foi para ver o Homem-Aranha. Sabe o Homem-Aranha? Eu levei meus filhos para ver um Homem-Aranha aí que tinha aí, que voava e tal, mas foi a última vez que eu fui um musical. Se eu estiver em Nova York, eu tive a sorte de perder esse. Eu tive a sorte de perder. Fernanda, no clipe que a gente viu, não tem nenhuma moça. Ah, mas tem muitas mulheres no musical. É um elenco são 16 atores. A grande maioria deles, com talvez 2 exceções, são de origem latina. Também representam a diversidade do mundo latino. Temos os afro-latinos, também muito difícil de achar atores afro-latinos, obviamente em termos da grande amostra, né? Um número muito menor. Vocês estão vendo aí a Alissa Gomes, que foi participante da nossa produção. Ela é porto-riquenha, participante da nossa produção em Phoenix. Ela hoje é a diretora, assistente de direção aqui em Nova York, na produção de Nova Yorkina. O Sean Ewan, que é o nosso ator principal, ele é colombiano, nascido na Colômbia, crescido aqui, adotado por uma família americana. E o interessante é que esse musical, entre os atores, a gente tem tido muitas conversas sobre o que é ser de outro país, o que é ser um imigrante, o que é ser um filho de imigrante, mais do que tudo, o que é ser parte desse país, né? Se nós estamos morando aqui, contribuindo, seguindo as leis, sendo bons vizinhos, bons cidadãos, que esse cidadão não é só votar. E aqui o voto não é nem obrigatório, não tem muito cidadão que nem vota, né? Que nem acompanha as eleições. Então, temos tido muitas discussões sobre quem somos nós, né? Qual é o nosso papel? Fora das etiquetas que os outros botam na gente. Qual é a importância da nossa contribuição para cá? E a nossa importância é atrelada à história desse país, né? O Hamilton, que fala sobre o Alexander Hamilton, que era um imigrante, um dos founding fathers, os fundadores dos Estados Unidos como um país, né? Então, assim, o imigrante um dos mais extraordinários. Um dos mais extraordinários, mais brilhantes e, enfim, morreu muito jovem, mas contribuiu bastante. Mas são as histórias que às vezes a gente até esquece de que em toda a história desse país, em toda a história do mundo, o imigrante é uma pessoa que tem que sair, deixar tudo que ele conhecia ou ela conhecia, chegar num lugar diferente, se adaptar. Então você tem a capacidade de adaptação, uma coisa muito importante, né? A resiliência, a gente tem que ser forte, determinado para conseguir seguir em frente. Você tem a habilidade o jogo de cintura, que é a coisa boa para brasileiro, que a gente, né, já nasceu sambando, então já chegamos aqui, já sabemos navegar isso tudo.
E, enfim, é uma beleza, uma parte da história que a gente está tentando ressaltar. E de uma contribuição incrível para qualquer economia, porque traz essa diversidade. A diversidade ela é de uma riqueza. Manda embora e quem? O americano vai comer o quê? Não, e o Pois contrário. Como o Brasil... I'm not going to miss my shot. Você I'm sabe o not que é throwing isso? away my shot. Aham. É a primeira frase do Do Hamilton. Do Hamilton. Eu não Aliás, vou pessoas dizer ainda da grafia do and he Hamilton. missed his shot. No duelo, ele deu o Mas tiro sabe pra que esse shot é metafórico, É né? metafórico. Claro. Não, mas na hora do duelo, o Quando Burr- valia o shot, não, Burr, não pá, rolou. deu um teco nele e ele deu um teco pra cima. Pois é. Porque ele não queria matar o Burr. É a história da sacada desse Tô lendo essa musical. biografia por sua causa para ir ver o musical. Uma das melhores coisas que você vai ler na sua vida. Nós voltamos com Miseráveis e Bilionários no próximo bloco. Honey, right then and there, smoke filled the air, gonna save the American dream. I'm gonna stand up and fight to protect our rights. When I'm 18, gonna join the Marines. Come and join the Marines, be a part of our team. If you wanna stand up and fight to protect our rights, ready up, come and join the Marines. Estamos de volta com Caio Blinda, Mara Luchetti, nossos convidados, Mário Sabino e Fernanda Santos. Fernanda, 15% dos bilionários americanos são imigrantes. Para começar, o mais rico deles é um sul-africano, que é o Elon Musk. Uma pesquisa publicada pela BBC em 2018 mostrava que o Brasil estava entre os 10 países que mais perdiam milionários. Não porque perdiam dinheiro, mas porque eles pegavam o tutu e iam embora Para Miami. para Miami. Você tem um número Agora mais vou pra atualizado, Portugal. Mara? Pois é, para Portugal. Agora tô indo para Portugal. Não, Não, mas estão perdendo, claro que estão perdendo em dólar, né? Não é? Eles estão perdendo. Não porque só, em quer dólar eles dizer, perdem, não, né? O quê? olha só, ele O patrimônio, se você... Não, a esses 2.000 é o pessoal que foi embora do país. Claro. Você tem um número maior que é medido pelo patrimônio. E aí, quando a bolsa cai, ele perde patrimônio. Mas é outro papo. O que você está falando aqui é do pessoal que fala assim, vou embora. Só uma referência. Milionário no Brasil, pelo cálculo da Forbes, é quem tem $1 milhão. Então, no Brasil, varia, dependendo do real lá em cima. Do dia. Não, depende. O Brasil, ele produziu muitos milionários na época. A gente passou por um período muito grande de taxas de juros muito altas. O Brasil já pagou taxa de juros de 49% ao ano. Então, assim, e criou uma classe de rentistas e milionários ali, como diz o Sardenberg, sem apertar um parafuso. O cara ganha dinheiro sem apertar parafuso. Aquele número que a gente viu, se você pega um país como a Índia, que é um país também com as diferenças sociais, como no Brasil, desigualdades, o que se criou de milionário no Brasil em questão de anos é assombroso. De uma base de 240 mil milionários, aumentou 42 mil. Pois é, um parênteses. 42 mil no período Bolsonaro. Exato. Um aumento enorme. O Brasil está em 5º lugar. Quantos brasileiros empobreceram? Qual o número dos aumentou a desigualdade social no Brasil? Quantos por cento? De cabeça, eu não sei agora. 70%. 70% dos brasileiros empobreceram. Nós temos 42 mil milionários. Se você pensa, bom, é o agronegócio. Eu acho que tem muito mais milionário ligado a escândalo, corrupção da Covid, corrupção no MEC, porque o Brasil é uma cleptocracia onde o governo, os 3 poderes, se trabalham em benefício próprio. Não, e rentista, como dizem, juros. Você tem muito com a política monetária. Você tem um executivo que trabalha para o executivo, um legislativo que trabalha para o legislativo, e o judiciário também trabalha. E aí a gente ainda entra com outra questão que não dá aqui, porque senão o bloco vai longe. Então eu só quero saber uma resposta muito curta do Mário. Quem é o seu bilionário favorito no Brasil, Mário? Aquele que investiu na Cruzoé. Essa é fácil. Exato. Aquele... O bilionário que se dispuser a financiar um jornalismo independente vai ser o bilionário, é isso aí. meu bilionário preferido. O problema dos bilionários brasileiros
em especial, é que aqui eles têm medo do governo, porque muitos dependem do governo, né? Como a economia brasileira, boa parte dela é atrelada ao governo, e o nosso governo, o nosso Estado, né? Melhor do que governo, é melhor falar em Estado, né? Então tem muito negócio que a gente julga que é privado, mas que depende muito de legislação o tempo inteiro, mudança legislativa e dos humores que correm em Brasília. Então os caras têm muito medo de imprensa, de investir e tudo mais. Agora, eu não vejo exatamente um problema, né? Quer dizer, se o sujeito é um milionário, mas ele se tornou milionário porque ele produz riqueza e ajuda, Claro. né? Quer dizer, que essa riqueza se transforma em emprego, se transforma em investimento e tal, tudo bem, né? Eu acho ótimo. Agora, a riqueza no Brasil, eu concordo com o Lucas, tem uma parte que é, de fato, ligada à cleptocracia e boa parte também alguma coisa que antecede a cleptocracia, digamos assim, que é o patrimonialismo, né? Que foi muito bem apontado no clássico do Raimundo Fauro, né? Então, o patrimonialismo, que é, na verdade, o que guia os políticos brasileiros, as oligarquias brasileiras, né? Isso também faz com que haja, né, uma concentração excessiva de riqueza, né? E uma riqueza, de fato, que não é fruto de produção de riqueza para a sociedade. Deixa eu fazer um adendo. Diga, porque eu quero dar a palavra final para o Fernando. A palavra adendo é perigosa. A palavra adendo é perigosa. Só um adendo. Não, respondendo a sua pergunta, os 2.000 que vão embora, né? Não estamos discutindo, não, vão embora, investir em outro país. Estão indo para Portugal. A gente está fazendo uma matéria... Portugal agora está na moda, né? Estão indo para Costa Rica. Costa Rica Estão indo para também. Costa Rica. Ó, Costa Rica aqui, ó. Estão indo para Costa Rica. Não, aliás, ir para Costa Rica não precisa de dinheiro. Você só precisa comprovar ali que você tem uma renda de $1.000 e eles já te dão visto de residência. Eles estão indo investir lá, tem gente comprando time em Portugal, tem gente investindo no imobiliário, Meus fazendo amigos um monte estão de indo para coisa. falar, você pega $500 mil, leva para Portugal, eles te dão uma cidadania. É isso aí. Então, assim, e por que estão saindo do Brasil? Por causa da violência. Tá certo. Tá certo. A última palavra Fernanda tem que olha, futura vai milionária. atrasar. Futura milionária. Vai atrasar a Brother dá estreia, dinheiro, ó. brother dá dinheiro. Culpa de Vou quem? culpar vocês Atrasar a estreia, você dois. fala assim, a dupla dinâmica de Manhattan, entende? Então, como futura milionária, o que você acha dessa conversa? Essa conversa de deixar o seu país para Não, de investir ser no país. milionária. Olha, eu acredito muito em ganhar dinheiro honesto por fazer trabalho bem feito. Então, se isso vai me levar a ser milionária, multimilionária, é a recompensa que eu mereço. Agora, o problema no Brasil, como em outros lugares, é que muitas vezes o dinheiro não é ganho de maneira honesta, né? Então... É verdade. E eu ia perguntar sobre o Mickey gay. Mas Fica você pra pode próxima. falar no Mickey gay, que é proibido. A Disney está ameaçada Fica pra de semana que ser desintegrada. Então eu quero agradecer ao Mário Sabino, a Fernanda Santos, a vocês e principalmente a vocês, nossa audiência. Muito obrigado. Até a próxima. Vou cantar? Não?